Olá, eu sou Milene Rocha, seja muito bem-vinda à TV Contrato. Recentemente, o deputado Lincoln Portela apresentou um projeto de lei 5552 de 2019 que trata da reforma sindical. Esse projeto foi construído pelas confederações que compõem o Fórum Sindical de Trabalhadores. E é por isso que nós estamos aqui com Oswaldo de Barros, o coordenador do FST, e também André Santos, que é assessor parlamentar, para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto e entender também como está a tramitação dentro da Casa Legislativa. Oswaldo, seja muito bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho como foi a construção desse projeto. Eu acho que o movimento sindical ele cansou de apanhar. A reforma trabalhista foi um trator que passou por cima do movimento. E quando nós tomamos ação, quando começamos as mobilizações, já era tarde. O Congresso já estava fechado, o Congresso já não tinha mais diálogo e o nosso número de representantes era muito pequeno para a gente poder fazer qualquer outro tipo de manobra. A reforma da Previdência ela já foi melhor mobilizada. Não foi o ideal, mas ela foi melhor mobilizada. Nós tivemos, no caso da reforma da Previdência, uma briga muito forte com a mídia. A mídia ela veio com posicionamentos de que o Brasil ia desaparecer caso a reforma não acontecesse. Quando, em verdade, a reforma terá resultado daqui a 10 anos, e não hoje. Vendeu-se uma imagem atravessada do que seria a reforma da Previdência, que, na verdade, era um meio de obter credibilidade que parece que o governo não tem. E como foi no caso da reforma trabalhista, na reforma da Previdência também ficará constatado que não é através de autoritarismo que nós vamos obter credibilidade. E foi ainda dentro de toda essa construção de se pensar que já que temos que falar de uma reforma sindical, então, quem sabe uma proposta construída também pela visão dos trabalhadores. Foi um pouquinho antes, nós tivemos em função da reforma trabalhista, nós tivemos uma dificuldade muito grande de negociação. O patrão ele estava achando que o movimento sindical era capenga e que ele iria se assujeitar às regras da nova lei. Não aconteceu. O movimento, pelo contrário, se reuniu e passou a fazer valer as convenções coletivas de trabalho. O próprio patronato passou a entender que era um problema não negociar. O próprio patronato sentiu que a continuar com o que estava na lei trabalhista, eles teriam seríssimos problemas depois, quando as ações chegassem aos tribunais. Esse alerta eles captaram muito mais rapidamente. E hoje, parte da própria reforma trabalhista já é letra morta. Prevalece a negociação. Mas algumas dúvidas ficaram no ar, né? E essas dúvidas encaixam-se no artigo 8º. Durante muitos anos nós dormimos no tempo e não exigimos que o Legislativo construísse formas de esclarecimento, de reformulação ou de esclarecimentos profundos do que estava descrito no artigo 8º. E vamos dar como exemplo a Assembleia. Quem é a Assembleia? A Assembleia é a voz da entidade. A Assembleia, ela consegue fazer com que ocorra aquilo que ela pensa numa negociação coletiva, que muitas vezes é diferente do que pensa a diretoria da entidade. A mesma coisa acontece com o sindicato patronal. A Assembleia decide a vida de como vai ser tanto a empresa como os funcionários para aquele período, de 1 ano ou de 2 anos. Essa Assembleia tem poder? Tem poder. Essa Assembleia decide, inclusive, dispensa de funcionários em grupo, em bloco. Essa Assembleia reparte condições econômicas por um período em que a empresa está com dificuldade, divide o pagamento, faz acordos que são
possíveis de serem cumpridos e ao mesmo tempo que não deixem o funcionário na mão. Quando vamos ver, nos deparamos que todo esse poder da Assembleia morria a partir do momento que o TST aplicava a lei trabalhista. E o STF já se manifestava que, por exemplo, quando a Assembleia determinava a questão de custeio, não podia fazer porque feria o que está descrito na lei trabalhista. Isso acendeu a luzinha vermelha, já não era mais amarela, nós precisamos regulamentar isso. Regulamentar uma só questão do artigo 8º não valia a pena. Então nós passamos a estudar no artigo 8º quais seriam os pontos que nós deveríamos de regulamentar. E assim o fizemos. Por um debate de 3, 4 meses, junto com as confederações e os seus departamentos jurídicos, e hoje o projeto já existe, com o apoio do deputado Portela, que é uma pessoa muito vivida dentro do nosso legislativo, aceitou bem as nossas ponderações e hoje ele é a nossa liderança para esse projeto. Com esse olhar então voltado para a Constituição, foi então que nasceu um projeto de lei e não uma PEC, Oswaldo? Então, nós temos como ponto base que mexer no artigo 8º nós estaríamos ferindo aquilo tudo que o sindicalismo construiu. O artigo 8º ele foi criado da estrutura sindical, de questões que já eram habituais na estrutura sindical quando você fazia as convenções coletivas de trabalho. Abrir o artigo 8º ou discutir o que vai se fazer com o artigo 8º era abrir a porteira. E na porteira não passa um bezerro só, vai passar a boiada toda. E isso levaria para a gente um prejuízo irreparável. Então, o estudo foi todo ele montado em cima de melhor regulamentar do que ceder no debate do artigo 8º. Aí o PL e não a PEC. Perfeito, Oswaldo. E André, como é que está então a tramitação desse projeto de lei hoje na Câmara dos Deputados? Bom, o projeto de lei ele tem uma tramitação que, primeiro, há um despacho da mesa, a mesa despacha o projeto, ou seja, o parlamentar, no caso o Lincoln Portela, apresentou um projeto, ele vai ser despachado pela mesa e aí sim se dá a tramitação, que pode ser por algumas comissões, ainda esse despacho não foi totalmente concluído, que pode se dar por algumas comissões ou até mesmo construir uma comissão especial, dependendo de quantas comissões permanentes ou de mérito esse projeto venha a tramitar. Em princípio, acredito que ele vai tramitar nas comissões permanentes já instaladas, já pré-instaladas, que são comissões já designadas para determinados temas, como seria o caso da Comissão do Trabalho, talvez a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa toda a constitucionalidade do projeto, para depois possivelmente no plenário ou não, mas é bem possível que passe sim pelo plenário. E há uma outra possibilidade que esse projeto pode ser apensado a uma série de outros projetos que estão em tramitação na Casa, que tratam de temas correlatos a, não necessariamente a regulamentação do artigo 8º, mas sim a estrutura sindical como um todo. Então pode haver também a possibilidade de tramitação apensada desses projetos. A segunda parte dessa entrevista vai ao ar na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro. Fique ligado, juntos somos fortes.